Imagine enfrentar as maiores intempéries da vida, perder tudo em um instante e ainda encontrar forças para questionar sem jamais desistir de sua fé. Hoje, mergulharemos na comovente história de Jó, uma narrativa de dor, resistência e esperança que ecoa através dos séculos e toca o coração de cada um de nós. Prepare-se para uma jornada intensa que vai desafiar suas crenças e inspirar sua alma. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Histórias Bíblicas e hoje convido você a acompanhar essa incrível narrativa bíblica, a história de Jó. Em poucos minutos você vai se emocionar com os desafios e os milagres da vida desse personagem tão emblemático. Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas os detalhes dos sofrimentos de Jó, mas também as reflexões profundas sobre fé, perseverança e a natureza do sofrimento humano. A história de Jó nos apresenta um homem íntegro, abençoado por Deus, que repentinamente vê sua vida virar de cabeça para baixo. Seu exemplo transcende o tempo e nos convida a refletir sobre como lidamos com a dor, as perdas e a busca pelo sentido da nossa existência. Vamos descobrir juntos como, mesmo nas sombras da adversidade, a luz da esperança pode brilhar mais forte. A narrativa se inicia apresentando Jó como um homem de fé inabalável e caráter exemplar. Ele vivia numa época remota, marcado por uma fé robusta e uma prosperidade que muitos consideravam fruto de sua retidão. Conforme descrito em Jó 1:1, ele possuía uma família grande e riquezas incontáveis, atributos que refletiam sua proximidade com o divino. Mas, como veremos, nem toda a história de bênçãos permanece intacta. Certa vez, no cenário celestial, um diálogo intenso se desenrola entre Deus e o Satanás. Nesta conversa, o adversário questiona a integridade de Jó, sugerindo que sua fé era apenas fruto da prosperidade. Deus, em sua soberania, permite que Jó seja submetido a testes extremos, não para puni-lo, mas para revelar as profundezas de sua fé. Essa decisão divina levanta uma questão que ecoa até hoje. Até onde nossa fé se mantém firme quando tudo ao nosso redor desmorona? Em um único dia, Jó vê sua vida se transformar em um pesadelo. Primeiramente, seus rebanhos são destruídos, e em seguida, seus servos e familiares são ceifados por calamidades inimagináveis. Imagine o choque e a dor de ver tudo aquilo em que você confiou desaparecer em um instante. Mesmo diante de tamanha devastação, Jó, com uma calma surpreendente, pronuncia: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. Jó 1:21. Essa aceitação, mesmo no meio da tragédia, nos revela a profundidade de sua fé. A partir desse ponto, a narrativa se desdobra em um profundo questionamento sobre o sofrimento. Por que os justos sofrem? Por que um homem íntegro como Jó enfrenta tamanha adversidade? Esse dilema é abordado em diversos diálogos que permeiam a história. Amigos de Jó se aproximam, tentando explicar que seus infortúnios seriam uma punição divina por algum pecado oculto. Contudo, é justamente essa acusação infundada que leva Jó a um desabafo sincero e doloroso, onde ele questiona, com toda a força de sua alma, a justiça de Deus e o sentido de sua própria existência. Durante longos momentos de reflexão, o personagem se vê sozinho com suas dúvidas e angústias. Ele mistura lágrimas, revolta e, acima de tudo, uma fé que insiste em buscar a verdade. Em meio a gritos silenciados e prantos que ecoam na solidão de seu ser, Jó clama ao céu, buscando respostas para um destino tão cruel. Suas palavras são um espelho para todos nós, que em momentos de dificuldade nos perguntamos: por que eu? Por que tanto sofrimento? Essa busca por sentido e a necessidade de compreender a vontade divina tornam-se o cerne da narrativa. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam com conselhos e teorias sobre a causalidade do sofrimento. Cada um, respaldado por suas convicções, oferece uma resposta, embora nenhuma delas consiga realmente alcançar o âmago da dor de Jó. Eles acreditam que todo sofrimento é resultado do pecado, mas a mensagem de Jó vai muito além dessa explicação simplista.
Nesse embate de palavras, a história mostra como a solidão interior e a angústia podem revelar verdades profundas sobre o ser humano, desafiando as explicações fáceis e unidimensionais. Após longos diálogos e muitos momentos de questionamento, chega o clímax dessa narrativa. Deus decide se manifestar, não com condenação, mas com uma resposta que transcende a compreensão humana. Em uma série de questionamentos retóricos, o Senhor revela a Jó a grandiosidade do universo, a complexidade da natureza e os mistérios que somente a divindade compreende em sua totalidade. Ao ouvir a voz de Deus, Jó é confrontado com a ideia de que há uma ordem intrincada e perfeita no funcionamento do mundo, mesmo quando a dor parece reinar absoluta. Essa experiência mística leva Jó a reconhecer a limitação humana diante do infinito. Ele se submete à vontade divina, reconectando-se com a fé que, mesmo abalada, jamais se extinguiu. Essa transição representa um momento de profunda transformação, onde o homem aceita que, por vezes, a incompreensão faz parte do caminho para a verdadeira sabedoria e a necessidade de confiar no plano maior de Deus. Após enfrentar as provações e questionamentos, a história de Jó não termina na destruição. Pelo contrário, ela se encaminha para um desfecho de restauração. Deus, em sua misericórdia, reconhece a fidelidade de Jó e o recompensa de forma grandiosa. A narrativa chega a um ponto em que, após um período de intensa dor e reflexão, Jó é agraciado com o dobro de suas bênçãos anteriores. Sua família é restaurada, suas posses se multiplicam, e uma nova esperança se instala em seu coração. Essa fase final não é apenas sobre a recuperação material, mas sobre a reafirmação da fé e o reconhecimento de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz sempre encontra uma maneira de brilhar. A história de Jó nos ensina que a perseverança, a integridade e a confiança inabalável em Deus podem superar os mais severos desafios, trazendo à tona uma renovação que toca profundamente a alma. Ao acompanharmos a jornada de Jó, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias lutas e como reagimos diante das adversidades. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, nos sentimos tão devastados quanto ele? E mesmo assim, qual seria a nossa resposta se a certeza de que um plano maior nos guia permanecesse em nosso interior? A história de Jó nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um propósito maior e que, por vezes, a dor é o caminho que nos leva à verdadeira compreensão do amor e da justiça divina. Não é apenas uma narrativa de sofrimento, mas uma lição de resiliência, de como a fé pode ser testada e, ao final, reparada e fortalecida. Esse relato nos convida a aceitar que nem todas as respostas estão ao nosso alcance, mas que a confiança em algo maior pode transformar a nossa dor em aprendizado e evolução pessoal. Cada passagem bíblica presente nessa história, das referências humildes aos questionamentos existenciais até a resposta definitiva de Deus, constrói uma ponte entre o humano e o divino. E é essa ponte que nos permite encontrar esperança, mesmo que nossos próprios caminhos pareçam desfeitos. Afinal, assim como Jó, podemos encontrar força para continuar mesmo quando tudo parece perdido. E assim chegamos ao fim dessa emocionante jornada pela história de Jó. Se você sentiu que essas palavras tocaram seu coração ou despertaram alguma reflexão, não deixe de mostrar seu apoio. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias e discussões que inspiram e desafiam a mente e o espírito. Muito obrigado por ter acompanhado cada momento deste relato. Que a sabedoria e a força de Jó inspirem você a enfrentar seus desafios, com fé e coragem, sabendo que mesmo no meio da tempestade, sempre há uma luz que nunca se apaga. Até a próxima.